O espelho no espelho, um labirinto. Por Michael Ende. Tradução Reinaldo Guarani, Círculo do Livro, canal Le Conde. 17º conto. Originariamente tratava-se das ovelhas. Contudo, também nós, seres humanos, devíamos nos manter escondidos, pois aqueles que não obedecessem à estrita ordem de entregar todas as ovelhas punham suas próprias vidas em jogo. Inclusive, bastava saber onde as ovelhas se encontravam e não apresentar uma denúncia. Não nos foi explicado por que tinham sido adotadas medidas tão rigorosas em função da entrega dos animais, pois parecia que nem todas as ovelhas recolhidas eram abatidas imediatamente. Afinal de contas, não existia tal necessidade de carne, principalmente carne de ovelha. Era abatida, no máximo, a metade das ovelhas entregues. Nenhum de nós sabia o que acontecia com a outra metade. Se as ovelhas eram encerradas em grandes estábulos de armazenamento ou se eram levadas para fora do país. E como não entendíamos nem conhecíamos todo o processo, desenvolvemos, no que diz respeito aos detalhes, um tipo de conjectura aventureira, pelo menos nos primeiros dias. De qualquer maneira, todos ficamos muito contentes por nossas ovelhas terem encontrado aquele saguão vazio. Hannah, minha mulher, era de opinião que devia se tratar de uma antiga e enorme garagem, ou algo do gênero. Eu, por minha vez, teimava que esse prédio podia ser só a praça de um mercado. Na verdade, não podíamos provar nenhuma das duas hipóteses. Os tabiques baixos que corriam ao longo das paredes e nos quais enfiamos as ovelhas não serviam nem a uma nem a outra tese. Diz-se que nada é mais difícil do que a espera nesse tipo de situação. Não posso confirmar essa experiência. Nosso humor estava mais para o alegre, beirando o ridículo. As pessoas ficavam por ali, em grupos grandes e pequenos, batendo animados papos. Muitos, sozinhos ou em pares, ficavam passeando de um lado para o outro do hall. De vez em quando, ouvia-se uma gargalhada acima da algaravia em geral. Sim, de fato, nós ríamos. Achávamos divertido o fato de os açougueiros, que aos bandos, com seus aventais ensanguentados, davam buscas na cidade inteira à procura de ovelhas escondidas e, inclusive, entravam e saíam das casas vizinhas, não terem a ideia de procurarem nosso saguão. Muitos de nós faziam até mesmo observações zombeteiras sobre o olfato visivelmente deficiente dos rapazes. No final, estávamos tão seguros de nossas coisas que até permitíamos que as ovelhas saíssem dos tabiques. Os animais ficavam entre nós, perplexos e um pouco transtornados, deixando-se observar. De vez em quando, um balia. Isso, no entanto, nos parecia um pouco arriscado. E assim que observamos que, inclusive da casa vizinha, onde os açougueiros entravam e saíam constantemente, era arrancado um pequeno rebanho de umas 10 ovelhas e enfiado num caminhão que esperava, nosso bom humor desapareceu num piscar de olhos. Rapidamente empurramos de novo nossas protegidas para dentro dos tabiques e fechamos as portas com todo o cuidado. Lá fora, o caminhão fez uma curva complicada e finalmente distanciou-se. Devia ter se passado no máximo meia hora, quando o mesmo caminhão retornou e estacionou bem em frente ao nosso saguão. A porta foi arrombada e vimos alguns açougueiros saltando para fora da carroceria do caminhão, que estava coberta com uma lona. Com gritos de upa-upa, eles arrancaram juntos, de dentro do caminhão, gigantescos pedaços de carne ensanguentada, pedaços tão grandes que cada um deles tinha de ser carregado nos ombros de 2 ou 3 homens. Não sei de que animais aqueles pedaços seriam originários. Talvez de elefantes ou mamutes. De qualquer maneira, não se tratava de carne de ovelhas. No entanto, aquela visão nos horrorizou. E tanto mais quando percebemos que os açougueiros
se preparavam para arrastar sua carga sanguinolenta diretamente para o nosso saguão. Aquele upa-upa regular logo se transformou em uma espécie de ladainha monótona, de 2 versos que sempre retornavam e em cujo ritmo os homens se mexiam. Busque a vítima, traga a vítima. Quem não entregar nenhuma vítima, torna-se vítima. Pouco a pouco, todos nós entramos nessa ladainha. Claro que com a insensata esperança de demonstrar aos açougueiros, dessa maneira, nossa inocência e boa intenção no que dizia respeito ao cumprimento da ordem geral. Enquanto isso, todos tremíamos com a possibilidade de que uma das ovelhas escondidas nos tabiques começasse a balir. Cantamos cada vez mais alto para abafar qualquer possível barulho que traísse a presença dos animais. Mas, felizmente, estes se mantiveram no mais completo silêncio, como se tivessem compreendido o perigo da situação, o que naturalmente seria impossível. A fila de açougueiros que carregavam carne, a propósito, nesse meio tempo eles haviam aumentado de número, eram mais do que aqueles que chegaram com o caminhão, movia-se com passos lentos, como numa procissão, em direção ao lugar onde eu me encontrava com minha mulher, Hannah. Puxei-a para o lado e, quando me virei, meio enviesado, notei na parede atrás de nós, entre 2 tabiques, uma porta que estava aberta e que parecia levar a um porão. Os açougueiros marcharam para essa porta e desapareceram, um após os outros, levando sua carga para o fundo. Achei estranho que nenhum deles retornasse. A fila movia-se aparentemente apenas numa direção, apenas do caminhão estacionado diante do hall para a porta do porão. Esse fato me fascinou tanto que durante um longo tempo não consegui tirar os olhos daquelas figuras que passavam. Disse para mim mesmo que eles deviam voltar à luz do dia através de uma outra porta. Mas tão logo eu tentava gravar um dos rostos para reconhecê-lo na próxima passada, minha miopia dificultava a coisa e o rosto desaparecia. Embora eu estivesse de óculos e apertasse bem os olhos. Eu não conseguia explicar a coisa direito. Como as pessoas dizem por aqui, eu me tornei um olho de ovelha. Pois, como todos sabem, as ovelhas, principalmente quando estão com medo, enxergam tudo embaralhado ou duplicado. Fui possuído por uma insuportável tensão e virei-me para Hannah na esperança de ler em seu rosto algo tranquilizador ou animador. Mas nesse meio tempo, ela havia ido embora, certamente por não suportar mais a visão dos açougueiros. Forcei-me à mais extrema calma e fui passear, cantando o mais alto possível a canção dos açougueiros por entre nossa gente. O saguão tinha uma espécie de nave lateral e, lá fora, vi finalmente, durante um breve lapso de tempo, brilhar os quadrados marrons e brancos da roupa de Hannah. Apressei-me em ir na direção dela e vi que ela falava com minha velha mãe, que estava sentada à sua frente em uma cadeirinha dobrável. Bem, está aí, disse eu, um pouco ofegante. Ela levantou a vista um instante, acenou sorrindo para mim, tornou a inclinar-se sobre a minha mãe e ficou conversando com ela a meia voz. Olhei para trás por cima do ombro. Os açougueiros continuavam a andar numa fila ininterrupta. Ainda estavam cantando sua música e arrastando sua terrível carga. E do outro lado, junto à porta onde eu estivera antes, encontrava-se Hannah. Ela ainda estava lá. É bem verdade que ela me dera as costas, mas pude reconhecê-la pelos grandes quadrados marrons e brancos de sua roupa, pelo brilho avermelhado de seus cabelos, por sua silhueta e seus movimentos. Ela erguera os braços para o alto como quem vai dançar, estalava os dedos e balançava-se lentamente no ritmo da ladainha. Dei uma volta
Na minha frente estava a mesma rana, ainda inclinada e conversando com minha mãe. Agarrei-a duro pelo braço e levantei-a. Você está me machucando, disse ela. O que é isso? Eu estava tão excitado que não conseguia falar. Com o braço esticado, apontei para a outra rana, mas essa, cujo pulso eu mantinha agarrado, pareceu não compreender o que me assustava. Ela me encarou e balançou a cabeça, um pouco irritada. Seu rosto pareceu-me uma mancha branca. Sim, de fato, ouvi minha mãe dizer. Portanto, ela também estava vendo o que eu via. E então aconteceu aquilo que eu mais receava. Aquela outra rana virou-se e, como se estivesse me procurando, veio apressada na nossa direção. Ao ver sua sósia, cujo braço eu ainda mantinha seguro, ela parou, estendeu as mãos e gritou sorrindo: Janaína, você! As duas apertaram-se as mãos como velhas amigas que voltavam a se encontrar após um longo tempo. E era como se eu estivesse vendo as duas em um espelho. Duas manchas brancas completamente iguais. Eu quis gritar: não, não, essa não é Janaína. É você mesma. Mas, ao invés disso, meus joelhos dobraram-se, eu caí de 4 e bali. Bali. As duas mulheres se encararam hesitantes, já meio desconfiadas. Suas mãos separaram-se. Os açougueiros interromperam sua canção e eu vi que eles, inclinados sob suas gigantescas cargas de carne, olhavam em nossa direção com a cabeça abaixada.